Boa noite, crianças, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, né? Eu tendo essa felicidade de estar aqui para falar mais uma historinha da Bíblia, que fala sobre Daniel, um rapaz chamado Daniel, que vivia no reino, né? Cujo o rei se chamava Dário, né? Era esse rei aqui, criançada, o rei Dário, né? O rei Dário, ele escolheu os 3 presidentes. Dentre esses 3 presidentes, ele escolheu um rapaz chamado Daniel, né? E Daniel, aqui o Daniel era um homem que administrava as coisas do rei com excelência. Era um homem correto, né? Um homem temente a Deus, um homem que orava 3 vezes ao dia. E as coisas que ele fazia para o rei, tudo que ele fazia para o rei era perfeito, né? Não se achava nenhum erro em Daniel. Ele era perfeito. Então, por isso, o rei, ele gostava de Daniel. E o rei estava pensando em colocar o Daniel como governador de todos, né? Todos tinham que prestar contas a Daniel. Ele estava tão assim satisfeito com o trabalho de Daniel que ele queria botar o Daniel, né, acima de todo o reino, né? Então, o que aconteceu? Com essa intenção do rei, o que gerou em outros príncipes? Porque haviam outros príncipes, né? Havia presidentes, na verdade, havia governadores, então havia prefeitos. Então o que ocorreu? Gerou inveja, porque os demais ficavam com inveja da relação dele com o rei. Então o que isso gerou? O que essa inveja gerou? Eles começaram a tramar entre eles o que eles iam fazer para eles falar algum mal sobre Daniel, né? Queriam achar alguma coisa, Daniel, que o prejudicasse perante o rei. E eles começaram a procurar, mas só que eles não acharam. E eles se uniram e chegaram à conclusão que eles nunca iam achar nada errado em Daniel, porque Daniel era perfeito, ele fazia tudo certinho, né? Como eu já falei anteriormente. Então, qual foi? Eles pensaram, então qual foi a saída para eles derrubarem Daniel perante o rei? Eles se uniram, eles foram perante o rei, sugeriram um decreto, dizendo assim, o decreto seria esse, que qualquer homem que fizesse alguma petição, orasse ou clamasse a um Deus que não fosse o rei Dário, essa pessoa, esse homem seria jogado na cova dos leões, né? Então, mas só que quando Daniel soube disso, Daniel ele não se importou, ele não teve medo. O que ele fez? Ele foi fazer o que ele sempre fazia. Ele entrou na casa dele, né? Ele foi, se ajoelhou, as janelas estavam abertas e ele orou mais uma vez, como corriqueiramente, né, a Deus. Só que os demais, aqueles que queriam acusar Daniel de algum mal, eles viram que Daniel estava orando, eles viram que Daniel estava fazendo suas petições a Deus, de joelhos ali, e correram para avisar o rei. Esses homens eram esses aqui, ó. Eles correram para avisar o rei. E chegando lá, eles falaram, né? Olha, Daniel, ele estava orando, ele estava fazendo petição ao Deus dele. E quando o rei Dário ouviu isso, ele se entristeceu, porque, na verdade, quando ele concordou, né, com o decreto, com a lei, de que somente poderia adorar ele se não adorasse a ele, na verdade ia ser jogado na cova dos leões, ele nem lembrou
né? Ele nem se lembrou, na vaidade dele, ele nem se lembrou que Daniel servia a Deus Altíssimo Todo-Poderoso. Então, ele concordou. E agora o rei não poderia voltar mais atrás. E ele ficou muito triste e ele ficou vendo um jeito de revogar, né, a lei para que Daniel não fosse para a cova dos leões. Aí o que ocorreu? Não teve jeito. Por quê? Porque o Daniel teve que ir para a cova dos leões, porque ele já tinha assinado, né? Ele assinava com o anel dele, né? Ele já tinha assinado. Então, olha aqui. Olha, criançada, ele assinando. Olha que tristeza, né? Ele está assinando, ele está muito triste, porque ele gosta muito de Daniel. Daniel, para ele, é como se fosse assim, um filho para ele. Mas ele, com muito pesar, mandou chamar Daniel e falou a Daniel, né, que se o Deus dele pudesse livrar ele, que livrasse. E ele foi lá, foram lá e jogaram na cova e ele fechou a cova com uma pedra grande, né? E lá ele voltou para a casa dele e ele ficou muito triste, ele não quis comer, ele não quis receber ninguém, ele não quis festa, ele só jejuou. E ele não dormiu a noite toda, né? Pensando, meu Deus, que realmente que o Daniel já estava morto, porque eles são leões, né? São leões ferozes. Leões ferozes, olha aqui esse leãozinho feroz para devorar Daniel. Aí, quando foi de manhã cedinho, o rei foi lá na cova, né, com aquela esperança. Aí ele perguntou: ó rei Daniel, ó Daniel, né, será que o Deus que tu serve te livrou? Aí o Daniel respondeu: sim, Senhor, Deus me livrou, mandou um anjo para que os leões, né, se acalmassem, se amansassem, dormissem, e os leões não me devoraram, né? E ele mandou abrir imediatamente aquela cova, né? Tirou a pedra e abraçou Daniel e ficou feliz, né? E o que ele fez? Ele mandou chamar esses que estão aqui atrás dele, esses que mandaram chamar ele, esses que mandaram chamar ele para fazer a lei contra Daniel, eles foram jogados na cova dos leões, né? Eles foram jogados na cova dos leões e eles nem chegaram lá embaixo e os leões pularam e já devoraram ele. Enquanto que Daniel não, Daniel ficou vivo e eles mal chegaram na cova e já estavam devorados, estraçalhados, né? Então o rei, ele fez um decreto. Ele fez um decreto que eu vou ler aqui para vocês. O rei fez um decreto pelo qual, em todo o domínio do rei, os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel, né? Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, né? O rei ficou felicíssimo, o rei creu no Deus de Daniel, né? Que é o nosso Deus, crianças, né? E quem aqui é igual a Daniel? Que ora, que crê, né? Que não se deixa levar pelas circunstâncias, né, criança? Eu não vou deixar aqui um versículo, mas eu quero que vocês, junto com os pais de vocês, vocês leem Daniel, todo Daniel 6, tá? Aí depois vocês vão me dizer o que vocês entenderam, tá? E vamos fazer a nossa oração, tá bom, criançada? Então que o Senhor venha abençoar vocês, que o Senhor venha abrir o entendimento de vocês, que o Senhor venha fazer com que vocês leiam a palavra e meditem e venha abençoar a vida de vocês, crianças, dos pais. Senhor, em nome de Jesus, abençoa as crianças, abençoa todas as crianças que assistem esse vídeo, todos os pais também. Senhor, enche de esperança, enche do teu cuidado, do teu amor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tchau, criançada.